da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, Pai. Aplica a Tua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Nos instrua através do Teu Espírito Santo, Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos meditando sobre o Apocalipse, os fins dos tempos. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. A palavra original no grego é revelação de Jesus Cristo à igreja. E o livro do Apocalipse começa exatamente no capítulo 2 e o capítulo 3, falando de 7 igrejas que os estudiosos dizem que são as 7 eras da igreja aqui na terra. Então, a igreja de Laodiceia é a última igreja na previsão escatológica da teologia escatológica histórica. Então nós vemos aqui, essa igreja, o Senhor Jesus Cristo, ele tem algumas coisas contra essa igreja. Por que isso, irmãos? Em primeiro lugar, a palavra Laodiceia significa direitos do povo. Laos quer dizer povo, Laos quer dizer elite, liderança, e Diceia, povo. A palavra Laodiceia está enfocada exatamente o povo com direito. Hoje, se existe uma coisa que mais existe no mundo, todo mundo reivindica para si, é direito. Mas ninguém pensa nos deveres. Ninguém pensa nos deveres. Você tem direito? Você tem. Mas você tem obrigação, você tem deveres. A palavra Laodiceia deixa bem claro isso. Laos, elite, quem reina, quem domina, mas Diceia é povo. O direito do povo é exatamente esse povo aqui reivindicando. E quando você olha para a história de Laodiceia, uma cidade rica, próspera, famosa pelas suas águas termais, só que tinha um problema, as águas não ficavam na cidade, era trazida através de tubulação. Saía quente da mina, só que quando chegava na cidade, a água não estava mais da maneira que ela saiu da mina, ela estava morna. E Jesus chama a atenção, olha, porque não é quente nem fria, não presta para nada. Simbolizando o crente espiritualmente também. Então a Laodiceia é uma cidade famosa, rica, um centro comercial financeiro próspero na época, devido ao turismo, devido às riquezas naturais. Eles tinham tudo lá. Então, veja bem, para que se preocupar com a vida espiritual? Então, isso trouxe uma autossatisfação, presunção, a presunção egocêntrica que mais mata uma sociedade. E a sociedade Laodiceia era isso. Eles tinham uma autossatisfação e uma presunção egocêntrica fora do comum. E isso causou o fracasso dos cristãos de Laodiceia. Batiam no peito. É como o judeu. Templo bonito, olha aí. Jesus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. Não adianta termos um templo de ouro e termos um coração de chumbo. Não adianta termos paredes ornamentadas com granito e outras coisas mais, e não temos cristãos que louvem e adorem a Deus em espírito e em verdade. Não adianta nada disso.
Deus quer um louvor sincero, um culto verdadeiro, é isso que Jesus quer de cada um de nós. Então vamos aprender algumas coisas com Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo se apresenta a essa igreja. De que maneira Jesus Cristo se apresenta a essa igreja de Laodiceia agora? Presta atenção no versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso. Escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Em primeiro lugar, Jesus Cristo se apresenta como um amém. É eu que encerro tudo. É eu que concluo tudo. Já escrevi para 6 igrejas, vocês são o último. Estou passando, como para você entender, estou passando a régua, acabou. O pedreiro jogou o chapisco na parede, agora está passando massa fina, deixou lisinho, ó. Eu sou o amém. Eu estou dizendo que essa festa, essa farra vai acabar. Então a testemunha, outra coisa Jesus é, além do amém, a testemunha fiel e verdadeira. E também diz que é o princípio da criação de Deus. Olha só a maneira que Jesus se apresenta a essa igreja. Primeiro, como aquele que termina tudo. Outra coisa é que ele é a testemunha fiel e verdadeira de Deus. Nele está a verdade e ele é a verdade. E ele é o princípio da criação de Deus, porque tudo foi criado por ele, para ele ser glorificado. Olha como Jesus se apresenta a essa igreja. Não é diferente a maneira que Jesus se apresenta para nós, igreja, hoje. Hoje, agora, Ele se apresenta para mim e para você como o amém, aquele que vai encerrar todas as coisas, como a testemunha fiel e verdadeira, porque Ele é Deus encarnado, Deus homem, se tornou homem para nos salvar, e Ele que é o princípio da criação de Deus, e é o primeiro homem a ressuscitar no corpo humano glorificado, para nós sermos herdeiros da redenção eterna, através da redenção do nosso corpo glorificado, para habitarmos eternamente com o Senhor. Mas outra coisa, Jesus diz que conhece tudo e todos. Versículo deixa bem claro aqui. E ao anjo da igreja está em Laodiceia, escreve isso, diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ninguém pode se ocultar dos olhos do Senhor Jesus. Ele conhece tudo e todos. E outra coisa, isso aqui representa e apresenta para nós os atributos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Onisciência, onipresença e onipotência, que somente o nosso Salvador tem. Irmãos, quando a gente olha para essas questões, eu às vezes, não é questão de ser crítico, é questão de ser analítico. Existem algumas traduções bíblicas que deixam a desejar, porque não exaltam a pessoa de Cristo. Algumas traduções dizem assim, o evangelho, tem o evangelho de Cristo, tem o evangelho dos espíritas, tem o evangelho de tanta gente, tem, evangelho é o que mais tem. Mas a Bíblia Sagrada, você encontra o evangelho de Cristo. Cristo é o centro da história, Cristo é o centro da igreja, é o cabeça da igreja. Então o Senhor se apresenta, eu sou, e acabou. Quando questionaram Jesus lá em João capítulo 6, ele disse, eu sou. Não se preocupa não. E lá em Êxodo capítulo 3, mesma coisa. Quando Moisés questionou Deus, Deus falou assim, basta dizer, eu sou, me enviou a voz e acabou. Então o Senhor Jesus Cristo se apresenta para nós como o Filho de Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos remiu, mas Ele exige de nós uma resposta positiva. Não é brincadeira. Versículo 15, 16, que eu aprendo de Jesus aqui. Em primeiro lugar, como vencer a apostasia espiritual. Olha o versículo 15, 16. Eu sei as tuas obras. Ele se apresentou, eu sei quem eu sou e eu sei quem vocês é também. Olha, eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que eu aprendo com isso, irmãos? Como vencer a apostasia espiritual? Em primeiro lugar, se eu tenho um Deus que me conhece, que mora dentro de mim através do Espírito Santo, não tem como eu enganá-lo. Não tem como eu mascarar a minha fé. Não tem como eu ser duas pessoas ao mesmo tempo. Não tem. Ou eu sou cristão, ou eu sou hipócrita. Não tem jeito, irmãos.
Então o que eu aprendo com isso? Como vencer a apostasia espiritual? Primeiro, com ardor espiritual, a voz de comando do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco através do louvor, através da oração, através da ministração da palavra, através da sua leitura diária da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo fala com você, mas você não dá ouvido à voz do Espírito Santo. É por isso que ele encerra essa casa dizendo, quem tem ouvido ouça, todo mundo tem uma orelha e tem um buraco. Mas ouvido poucos têm. Ouvido poucos têm. Como vencer a apostasia espiritual? Não sermos insensíveis, diferentes com a palavra de Deus. A palavra de Deus acrescenta fé. A palavra de Deus limpa, purifica. A palavra de Deus santifica. Tudo isso quem falou foi Jesus Cristo. Agora, como eu vou vencer uma apostasia religiosa do século 21? Somente, irmãos, não ser insensível à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, fazer como o salmista. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ouça a palavra de Deus, mas procure viver a palavra de Deus, irmãos. Não negligencie aquilo que você ouviu. Guarda com carinho aquele depósito, como Paulo fala a Timóteo. Guarda o depósito que a ti foi confiado, Timóteo. Você ouviu, guarda e aplica agora na tua vida. Senão nós não vamos aguentar, irmãos. Irmãos, o sistema que gera o mundo, o sistema que domina o mundo, trabalha contra você, contra a tua vida espiritual. Nunca se esqueça disso. O sistema que gera o mundo, que gira o mundo, que domina o mundo, trabalha contra a tua vida espiritual, trabalha na tua visão, na tua audição, naquilo que você ouve, naquilo que você vê e naquilo que ele quer que você mude os seus conceitos. Mas Jesus disse, eu conheço, eu te conheço. Você não se esconde de mim, não. Não maqueie a sua face, não, porque não vai adiantar, não. Como vencer a apostasia espiritual? Jesus conhece a cada um de nós pela espiritualidade que possuímos. Ele diz aqui, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Eu sei, rapaz, não precisa mentir para mim, não. Eu te conheço, eu te vi. Olha só, lembra com o irmão? Lá chegou lá, Jesus falou assim, eis aí o israelita que não há dolo. Eu vi você debaixo da figueira. Irmãos, o senhor me viu? Esse verdadeiramente é Deus, é o profeta que ia vir o mundo, Natanael, falando isso. Aí Jesus falou assim, por que eu te disse vir debaixo da figueira? Coisa maior você vai ver ainda. Irmãos, nós não vimos nada de glorioso ainda, não. O que nós vamos ver de glorioso é na eternidade, irmãos. Não deixa a apostasia religiosa, a apostasia desse mundo te levar para o sistema que gera o mundo. Não que você vai perder a tua salvação, mas lute com força e graça, com vigor, porque o Senhor Jesus Cristo é a nossa vitória, irmãos. Como vou vencer a apostasia espiritual? Irmãos, observe que os crentes frios é aquele que está inerte espiritualmente, é a inércia. A pessoa está no período de dormência. Está tudo certo. Eu fico indignado com pessoas assim, pastor, mas a Bíblia não fala por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai esfriar. Mas deixa esfriar na vida de quem quiser, não deixa esfriar na tua não, rapaz. Porque esfria na vida, não, na minha não vai esfriar não. Ué, eu vou perder a minha salvação, porque está se cumprindo na vida de muitas pessoas. Não deixa não. Outra coisa, irmãos, crentes quentes é demonstrar o cotidiano, o dinamismo e o calor do Espírito Santo. O cristão quente aqui, que não é, como Jesus está falando, você não é frio nem quente. Se você, assim porque é morno e não é frio nem quente, vamos me dar tira da tua boca. O que Jesus quer de cada um de nós? Transparência na nossa vida de regra e fé e prática. Transparência. Irmãos, não adianta dar uma de espiritual com microfone. Não adianta. Não, porque Jesus um dia mostra realmente. Já cansei de ver nego pegar microfone e ser santarrão. E profetizar e tudo. E por detrás do microfone era um capeta encarnado. Não é um só não, já vi muitos.
E tem muitos ainda pregando aí. O que Jesus quer é essência da nossa vida. Então, crentes mortos são aqueles que desejam servir a dois senhores. Uma hora está no mundo, outra hora está na igreja. Tanto faz de estar lá como estar aqui, para ele está tudo igual. Irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso, que você pode não ter tempo de você se arrepender. Irmãos, quando a gente entra nessa questão da apostasia religiosa, como vencer a apostasia religiosa, a apostasia religiosa, irmãos, ela elimina a defesa do nosso organismo espiritual. Ela elimina essa defesa. O Espírito Santo e a palavra é a defesa para a nossa vida espiritual. Mas a apostasia religiosa, ela traz de sabor por isso. Então ela elimina esse antídoto que Deus tem através da palavra do Espírito Santo. Então nós nos tornamos propícios a nos aderirmos a tudo quanto é novidade, a tudo quanto é coisa que surge. Não tem problema. Isso aí, irmão, isso aí foi do passado. Hoje é século 21, irmãos. A palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nós não podemos fugir dessa realidade. Não sou caduco também de dizer que nós vivemos numa época moderna. Só que o modernismo não pode sobrepor o evangelho que já está escrito. Porque Jesus falou que a minha palavra não passará. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E se ele falou, meu irmão, ele conhece a sua igreja, conhece cada um de nós, e ele cumprirá isso. Então a apostasia leva os crentes a viverem uma teologia situacional. Eu estava olhando para isso aqui, presta atenção. A apostasia religiosa leva os cristãos a viverem uma teologia situacional. O que é uma teologia situacional? Cada pregador que não tem compromisso com alma, não tem compromisso com vida eterna, não tem compromisso com salvação, não tem compromisso com a igreja noiva de Cristo, ele inventa um sistema ou adquire um sistema para a situação, para a ocasião. Então ele é um oportunista. Ele não é um pregador da fé, ele é um articulador da fé. Ele articula bem um assunto, mas aquele assunto para ele não quer dizer nada. Vocês viram na internet essa semana um problema que deu numa grande faculdade aí, que um aluno falou: professor, eu não vou fazer esse trabalho sobre Marx. Eu não vou fazer, porque eu não aceito esse camarada. Tá lá no não é TJ lá em Brasília lá, tá lá. Porque a faculdade falou: não vou fazer, e pode fazer. Eu quero, faço qualquer outro trabalho, mas sobre esse cara eu não faço. O cristão tem que ser assim, irmãos. O cristão tem que ser pé duro. Ele, dentro das razões dele, biblicamente, defender a sua fé, defender a fé com coragem. Porque esse mundo tenta fazer a gente engolir tudo que eles querem que nós engolimos. Agora eles não aceitam Jesus e nem a proclamação do verdadeiro evangelho, não. É o evangelho situacional. É a situação. É cura, é milagre, é prosperidade, é oba-oba, é aquele monte de coisa que as pessoas... Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, batiza. Jesus abençoa. Mas o que Jesus quer é a minha e a tua alma. É isso que Ele quer de cada um de nós. Então, se procura viver a apostasia, ela leva você a viver uma situação da teologia situacional. Está tudo certo, mas Jesus fala assim: ó, eu te conheço. Você não é quente, nem frio, você é mono. Eu vou vomitar você da minha boca. Outra coisa, a apostasia gera a sentença condenatória de Cristo. Vou vomitar-te da minha boca. Olha, você não quer viver o que eu sou, o que eu sei, e o que eu fiz, e o que eu faço, e o que eu estou encerrando? Então você vai ser jogado fora. E quem mais falou de lançar fora foi Jesus. Parábolas e mais parábolas, e agora ele está dizendo aqui sobre essa questão aqui. Igreja não manda ninguém para o inferno, a pessoa vai para o inferno com seus próprios pés. Terceiro lugar, verso 17. Diz aqui: e como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado? Misericórdia, se um pregador falar uma coisa dessa.
Misericórdia. Misericórdia. Vai receber um processo. Mas ainda bem quem falou foi Jesus. Não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Gosto muito dessa tradução. E você é tudo isso. Você diz que você é rico, que você é crente, que você é abençoado, mas você não é nada disso, você é ou pelo contrário. Irmãos, que situação. Pastor pregou, salvou almas. Pastor fez isso, aquilo outro. Não te conheço, vai para o inferno queimar. Fui crente 60 anos, a carteirinha está aqui. Foi para o inferno queimar. Pastor, não fala isso não. Coloca medo do pessoal. Não, não coloca no medo não. Eu estou falando que Jesus está falando aqui, irmãos. Então a presunção carnal leva os crentes à justiça própria. O que nós vemos aqui? Os crentes de Laodiceia ostentavam em sua própria justiça. Olha o que ele diz aqui, ó. Como diz, sou rico. Ostentação cristã. Tem nome que é crente, mas não é crente. Tem nome que é cristão, mas não é cristão. Tem nome de igreja, mas não é igreja. E aliás, hoje, está bem comum isso. Não existe mais, hoje as pessoas quando inventam alguma coisa, já não colocam mais igreja, comunidade. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Não sou quadrado, nem utópico, e nem o que você esteja pensando. Eu sei comunidade quer dizer as pessoas, mas as pessoas não colocam igreja porque já tem temor da palavra igreja. A verdade é essa. Não é modernismo não. Não é modernismo não. É simplesmente que as pessoas não gostam do nome igreja, porque o nome igreja traz responsabilidade. Então nós vemos aqui que os crentes de Laodiceia ostentavam sua própria justiça. Outra coisa, irmãos, confiavam demasiadamente em si mesmo e nos bens adquiridos. Irmãos, o que mais existe são igrejas ricas e abastadas, existe, irmãos. Só que tem uma coisa, se gloriam naquilo que adquiriram e não exaltam o Senhor que o salvou. Outra coisa, a presunção carnal dos crentes de Laodiceia levava a justiça própria de que maneira? A altivez egocêntrica leva as pessoas a uma justiça própria incomum. Ô irmãos, sabe aquelas pessoas piegas? Porque tem os crentes piedosos e tem o crente piegas. O crente piedoso é aquele que ora e ninguém sabe que ele ora. O piegas não, é aquele fariseu, né? Oh Senhor, oh Jesus, diz tudo, né? Faço isso, faço aquilo, aquilo outro. O crente piegas, rapaz, ele se apresenta. Eu vou te contar uma coisa, hein? E o camarada ora bonito, hein? O camarada ora bonito. Acho que no muito falar está a solução do problema. Não, a solução do problema está aqui, ó. E aqui. A igreja de Laodiceia não pensava nisso. Não pensava nisso. Aqui, ó. Como diz, sou rico. Jesus falou assim, vocês levam a sério a justiça própria, vocês são altivos, né? A altivez egocêntrica leva as pessoas a confiar na sua posição social. Sou rico e abastado, não tem falta. Tem dinheiro, tem fama, tem o nome. Ô irmãos, como isso me irrita, irmãos. Isso me irrita. Sabe quem eu sou? Sou parente falando de tal. Sabe quem eu sou? Se vou chamar meu irmão, que falou, meu irmão é fulano de tal. Ah, é? Você sabe quem você é? Você é filho de Deus e é irmão de Jesus Cristo. Não tem mais ninguém que tenha um parente mais chegado que você e melhor do que o seu. E você não valoriza o que você tem. Você sabe, para pensar uma coisa. Você ser chamado de irmão de Jesus Cristo. Mas meu irmão, o meu irmão está entronizado à destra de Deus, assentado e esperando um dia para mim me buscar aqui na terra.
ou num corpo para ser transformado e glorificado, ou pegar o DNA que vai ficar aqui na terra, mas ele vai me buscar, vai, porque o meu irmão não me engana não. E você pode ter um irmão carnal que dá um chapéu em você, mas o seu irmão celestial não vai te enganar e jamais te enganou nunca, nunca. A altivez leva a soberba e a fascinação pelas coisas do mundo. Quando a pessoa se torna rica e abastada, como a igreja de Laodiceia, que diz aqui, como diz, sou rico e abastado, então a altivez leva as pessoas à fascinação pelas coisas do mundo. Aí entra a questão do glamour. Teve um TCC de uma aluna do Betel, do bacharel, eu fui corrigir, e ela citou uma frase de uma pessoa que dizia assim, que a revista Veja entrevistando ele e perguntou, por que você faz essas fantasias da sua escola de samba, é sempre esse glamour? Ele falou assim, porque pobre gosta do glamour e é seduzido pelo glamour. Irmãos, eu não tenho dinheiro para entrar em certo shopping de São Paulo. Se você tem, aleluia, glória a Deus, Deus continua abençoando. Para que eu vou entrar lá? Para ver coisa bonita? Para passar vontade? Certo? Para que, irmãos, vê se essas pessoas que roubam, fazem um monte de coisa aí, alugar a casa no Guarujá, lá o camarada falou assim, que alugou uma casa no fim de ano, passar 10 dias no Guarujá, uma casa de 3 quartos, não sei mais o que, aquela coisa toda, uma casa do Guarujá, por 180 mil reais. Ostentação. A igreja não ostenta nada, irmãos. A igreja, ela vive, sabe de que maneira? Ela vive sob os olhares paternais de Deus. A igreja vive neste mundo como aquela pessoa protegida pelas potentes mãos de Deus e guardada, porque nós não temos nada nesse mundo e não vamos levar nada deste mundo. Ostentação era o maior problema da igreja de Laodiceia. Sou rico e abastado, nada tenho falta, eu posso fazer o que eu quero. Olha lá os Emirados Árabes lá, que coisa linda aquilo lá, é ou não é? E aquela que é bonito. E se eu tivesse dinheiro, eu ia lá para ver de perto aquela coisa lá, aquele hotel lá de quarto de ouro, suíte de ouro, pia de ouro, torneira de ouro, tudo de ouro. É bonito? É bonito, mas é ostentação. O que Jesus quer é a simplicidade do coração quebrantado e contrito. É isso que Ele quer de cada um de nós. Não estou dizendo que riqueza é coisa do mundo, coisa do diabo, não. Mas a ostentação da riqueza. Eu estou indignado com uma coisa que eu vi no interior esses dias. Um cara de um patrimônio de 70 milhões conseguiu um empréstimo do BNDES de 2 bilhões. Eu falei, não acredito. Só que, ó, quem vai pagar isso? Eu e você. E aí? Ostentação, carro que eu nem sei falar o nome, aquela coisa. Irmãos, a igreja, ela vive nesse mundo como estrangeira e peregrina. Cuidado com a ostentação. Outro lugar, irmãos, versículo 18. Nós vemos aqui, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que use os teus olhos com colírio para que veja. A censura de Cristo, veja bem, Ele censura a igreja e dá oportunidade de arrependimento. O Senhor Jesus Cristo, Ele é tão amoroso conosco, que Ele nos corrige e nos dá oportunidade para arrependermos. Olha o que Ele fala para essa igreja aqui, olha. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branco para que te vista. Não é a sua vanglória, não é a sua ostentação, não é a sua autoestima, não é nada disso, não. Eu quero que você pense bem o que está fazendo e que eu estou propondo para você. Então Jesus censura a igreja, mas dá oportunidade para arrependimento. Jesus conhece a realidade de cada vida cristã. Jesus oferece condições favoráveis para todos se arrependerem. Todos temos oportunidade até o último minuto da nossa vida. Só que tem um detalhe, irmãos. Tem coração que deixa de ser coração de carne e se torna coração de pedra.
e depois se torna coração de pedra, somente a palavra de Deus, por um milagre de Deus, é que vai quebrar esse coração. Como diz Jeremias 29, não é porventura minha palavra martelo que esmiuça a penha? Somente a palavra de Deus pode quebrantar o coração, quebrar o coração. Agora Jesus oferece três produtos para essa igreja, para os cristãos também se arrependerem. Apresentou 3 produtos dele, Jesus, para a igreja de Laodiceia, e apresenta 3 produtos para nós, igreja, hoje. Presta atenção aí. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueceres, vestes brancas para que te vistas, e não apareça tua vergonha, e que unja os teus olhos com colírio para que vistas. Primeiro lugar, ouro aprovado no fogo. Jesus está falando assim, ó, vocês querem grandeza? Procure as grandezas espirituais. Procure os dons espirituais. Não são coisas humanas, mas são coisas divinas, celestes. Que Paulo escreveu nos Colossenses, diz lá no capítulo 3. Se vós ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo está. Se nós somos cristãos, vamos buscar as coisas do alto. Jesus, então ele apresenta ouro aprovado no fogo. Segunda coisa que Jesus oferece, vestiduras brancas para que vistam. Não é a ostentação com o terno de 5.000 reais. Mas é vestidura espiritual, é pureza dada pelo Espírito Santo. Irmãos, presta atenção nisso. Jesus está nos ensinando, irmãos. Era rica e abastada, mas Jesus falou assim, ó, vocês têm algumas coisas que eu ofereço para vocês, que é melhor que vocês têm. Ouro provado no fogo, que é exatamente a grandeza espiritual, os valores celestiais, vestiduras brancas, a beleza espiritual, a pureza dada por Cristo, as vestes que o Senhor nos veste. Em terceiro lugar, colírio para os olhos. Vocês não é ver as coisas do mundo, mas visão espiritual nítida sobre a obra de Deus, sobre a vida que Deus oferece para você. Quando nós olhamos para esse mundo, irmãos, esse mundo seduz. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, o céu te oferece grandes coisas. Nesse mundo você valoriza ouro, valoriza tantas coisas. Lá você vai pisar em ruas de ouro. Versículo 19 agora. Você vai encontrar aqui, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser pois zeloso e arrepende. O que eu aprendo com isso? Uma disciplina decretada pelo Senhor contra uma igreja. O princípio do perdão é o arrependimento. Se não se arrepender, não nasce de novo. Se não se arrepender, não existe perdão. Deus não pode perdoar se não existir arrependimento, não existir perdão. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Outra coisa que eu vejo isso aí, irmãos, perdão é a demonstração do infinito amor de Deus por nós. Deus perdoa porque nos ama, porque fez uma obra salvífica lá na cruz do Calvário, derramou o sangue do seu Filho precioso para nos redimir. Outra coisa, irmãos, Jesus não aceita uma igreja em apatia espiritual, indiferente com a palavra, indiferente com o seu querer. Não, Jesus não aceita, irmãos, esse tipo de igreja. E hoje as pessoas, irmãos, tanto faz chover para baixo como chover para cima. Eu sempre falo, o importante para as pessoas é que choveu, molhou a terra. Se subiu a água ou se desceu a água, tanto faz. Não é assim não, irmãos. Jesus está preocupado exatamente que nós tenhamos a visão correta das coisas espirituais. Outra coisa que nós vemos, Deus repreende aquele que Ele ama. Ele te ama, Ele te repreende. Se Ele não te repreender, é porque Ele deixou de te amar. Mas Ele ama a todos, indistintamente de cor, raça e nação. Outra coisa no versículo 20 que eu aprendo aqui, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É usado esse versículo para os primeiros missionários, para falar de missões. Aqui Jesus está falando para os crentes, que muitas vezes está na porta da igreja e na porta do nosso coração batendo e a gente não abre o coração para ele não. Então o significado da palavra apatia, quer dizer, falta de energia, indiferença, indolência, ouve bater, mas não toma a atitude correta. Ouve a voz de Deus, mas fica indiferente. Ouve a palavra de Deus como alguém que está sonolento.
e ouve a palavra de Deus, mas não dá liberdade para o Senhor entrar. Não adianta nada. Prestou simplesmente um culto a si próprio e às suas vontades. Deus não entrou no seu coração, você não foi abençoado, você não foi comovido, você não foi agora, veja bem, iluminado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Todos que ouvem, é a obrigação de ouvir o Espírito Santo e abrir o coração para Jesus entrar. E por último, o versículo 21 aqui: os fiéis têm um lugar garantido e guardado pelo Senhor no céu. Verso 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e com ele vence, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Então os fiéis têm um lugar garantido pelo Senhor no céu. É o que vencer, não são em todos, não. Nem todos querem vencer. Nem todos querem ir para o céu. Aliás, todo mundo quer ir para o céu, mas não quer compromisso com o céu. Aos que vencer, estarão sentados no trono com o Senhor Jesus Cristo. Participarão da igreja do trono celestial. Não é uma fantasia, mas uma realidade que um dia vai acontecer na vida do Senhor Jesus Cristo. E por último, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como vencermos as adversidades da salvação. Como é que você vai vencer tudo isso? Irmãos, se tem uma coisa boa que Deus nos deu, é visão. Se tem uma coisa que Deus nos deu, é audição. Se tem uma coisa que Deus nos deu, é olfato, tato, paladar, os sentidos do corpo humano. Só que todos esses sentidos, o mundo trabalha para contaminar. Para você vencer, você tem que começar a ouvir, guardar a palavra de Deus e você ter subsídio, remédio, antídoto, você ter uma vacina contra o mal desse mundo. Nós temos que possuir ouvidos espirituais para ouvirmos a palavra de Deus e, como diz o apóstolo Paulo, ouvir de todos, de tudo e retende o que é bem, o que é bom. Se você ouvir de tudo e não saber discernir o que é bom e o que não é bom, você com certeza irá sofrer as consequências desse mundo, porque esse mundo procura jogar tudo que não presta para eliminar o que você tem de bom na sua mente espiritual. Amém, irmãos?